Você já fez um teste psicotécnico? Aqueles do Detran, por exemplo. Pois é, vou mostrar aqui uma coisa. Veja só. Aqui é um exemplo de um teste psicotécnico do Detran. Como é que a gente resolve esse teste? Vou fazer aqui rapidamente. A gente tem esses carrinhos e existe um carrinho aqui que a gente falta preencher e escolher baseado em alguma dessas opções aqui. Mas como fazer para saber qual o carrinho que está faltando aqui? Bom, vou fazer aqui mais rapidamente, mas basicamente a gente vai olhando as linhas e colunas, tentando achar um padrão. E aqui o que a gente percebe é o seguinte. Tem, por exemplo, esse carrinho aqui, que eu vou circular de preto, que é o mesmo desse aqui. Você vê a janela, o vidro, as rodas são iguais, tudo é igual. Eu pego aqui outra caneta. Seleciono esse aqui, por exemplo, em azul, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse aqui. E agora com a caneta verde, a gente pode perceber que esse aqui e esse aqui são iguais. A conclusão que fica é o quê? Existem 3 carros aqui que eu circulei em azul, são iguais, 3 em verde e 2 aqui eu circulei com preto. Qual a conclusão então? Está faltando realmente um desses carros que está em preto aqui. E a resposta vai ser justamente a letra A, que vai ficar aqui. Percebemos que nesse teste não existe uma palavra sequer. A gente pode compreender esse teste apenas olhando figuras, imagens e tendo discernimento do que se espera para completar esse exercício, esse teste. E a Bíblia muitas vezes é dessa mesma forma. Doutrinas muitas vezes na Bíblia não vêm de coisas que estão literalmente faladas ou ditas na Bíblia, mas a gente entende pela observação do andar das histórias, da ligação das histórias, do que Deus está falando. E é isso que eu quero mostrar hoje aqui. E baseado nisso, a palavra do dia hoje é a palavra semente, descendência, semear também significa. A palavra no hebraico é zaré ou zerê. Ela se escreve mais ou menos assim. Zaré ou zerê significa semente, ou também significa descendência, ou significa também semear. No livro do Gênesis a gente vê Deus criando todas as coisas, as árvores inclusive, a vegetação, plantas, gerando ali seus frutos, sua semente, como diz a palavra de Deus. E tudo isso vai se aprofundando à medida que as histórias vão acontecendo na Bíblia, culminando no livro do Apocalipse. E é isso que a gente tem que entender, para a interpretação bíblica, que as histórias vão se falando e vão contando a história. O Espírito Santo vai falando
aos nossos corações dessa forma. E no livro do Apocalipse, a gente vê aqui no capítulo 22, no verso 1, e mostrou-me o rio puro da água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No verso 2, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Número 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A gente vê no final do livro do Apocalipse, voltando aquela imagem ali do livro do Gênesis, a árvore da vida. Porque ali em Gênesis, no capítulo 1, Deus cria todas as coisas, as árvores, dando frutos, inclusive, né, semente, frutos, sementes, é ali que fala no Gênesis, no capítulo 1. Em seguida a gente vê o quê? A gente vê Adão e Eva, a história de Adão e Eva, da árvore da vida, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o que eu trago com tudo isso aqui, com essa questão do exame psicotécnico, que a Bíblia se explica por ela mesma. Desde o Gênesis indo até o final do Apocalipse, que a gente vê é um padrão sendo criado. Muitas vezes, como já falei, o entendimento nosso da Bíblia não vem através de coisas ditas, muitas vezes literais, mas muitas vezes através de um entendimento de todas essas histórias juntas. Se não vejamos Gênesis, a criação de todas as coisas, das árvores com sementes, frutos. Adão e Eva, o fruto do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, essa ligação com semente, guardar um local. Deus falou para que eles guardassem, né, cuidassem, na verdade a palavra é guardar, um local. O que a gente vai ver na sequência das histórias? Na sequência da Bíblia, a gente vê novamente esse tema na história de Abraão, não mais uma semente, mas de uma certa forma semente, porque era uma descendência. A palavra é a mesma, falei no hebraico zaré, descendência, semente é a mesma coisa. Então Gênesis no capítulo 15, Deus vai falar para Abraão, já até antes, e vai continuar com Isaac e Jacó, essa promessa de uma descendência, de possuir uma terra, descendência. As histórias vão continuar, o povo de Israel, Jacó, sua família vão para o Egito, para uma terra distante. Esse tema vai continuar, né? Sair de uma terra, semente. E na saída do Egito, o que acontece? Deus vai querer tirar o seu primogênito Israel de lá. O que ele vai fazer? Pragas sobre a terra, sobre o Egito, sobre a natureza, sobre rios, sobre águas, sobre o céu, inclusive, a escuridão. E a história continua. Todos esses temas que a gente vai ver também no Novo Testamento, por exemplo, no livro do Apocalipse. A terra sendo atingida, natureza, água, recursos naturais, tudo ligado ali às pragas do Egito e outros temas também. Então esse tema de semente, de terra, que vai ter as leis no livro de Levítico, que vai falar que se eles fossem obedientes, o povo de Israel, a semente, né, daria o seu fruto, a terra daria o seu fruto. Então, se eles fossem desobedientes, o contrário, a terra não daria o seu fruto. As sementes não brotariam. Bestas, né, animais selvagens, atacariam eles. As mulheres, né, o povo não teria sua descendência, não geraria o fruto, agora o fruto do ventre. Se fossem obedientes, o contrário, prosperariam, multiplicariam, uma descendência viria. Então a gente percebe esses temas todos, desde ali do Gênesis, passando por Êxodo, Levítico e por aí vai, Deuteronômio. Por quê? Porque tudo isso fala de uma terra
que se liga, na verdade, ao homem. Então, a terra brotando o seu fruto. Se fala do homem quando gera frutos na presença do Senhor, de Deus. Então, o que acontece? Voltando ao exame psicotécnico, a conclusão que a gente tira é que a Bíblia se explica por ela mesma. As histórias vão vindo ali desde o Gênesis, ali até a história de Israel falhando e as leis ali se completando neles, onde se eles fossem desobedientes sairiam da terra e saíram cativos, e várias outras coisas que aconteceram ali previstas na lei. E o que a gente percebe no Apocalipse é a mesma coisa, agora com a igreja. As parábolas de Jesus, do semeador, da semente dando frutos, os tipos de solo, de terra, então tudo fala isso do homem. São histórias que Jesus não está tirando da cabeça dele, mas vem já desde ali do Gênesis, desde ali da saída do povo do Egito, das leis dadas a Moisés. Então somos essa igreja no deserto. E veja bem, eu não estou falando aqui nada novo. Na verdade, talvez o exemplo do exame psicotécnico seja uma novidade. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém falar sobre isso. Pode se usar de várias formas, mas são coisas que são utilizadas para o entendimento bíblico por milênios. Não é coisa nova, na verdade, o que a gente tem que fazer é voltar ao método, às coisas utilizadas na antiguidade mesmo, nos tempos de Jesus. Jesus usou muito isso. Tudo que ele falava tinha um sentimento, uma ligação com algo ali do Antigo Testamento. As parábolas dele, sua vida em si. Então, no judaísmo, o povo de Israel, o povo hebraico, essa era a forma que eles utilizavam. O Espírito Santo fala dessa forma, através de, muitas vezes, não de coisas faladas propriamente dita, mas a Bíblia vai se explicando por ela mesma, as histórias vão trazendo entendimento para a gente. Se a gente faz um paralelo com a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, por aí vai. Sistemas de semente, terra. O sábado, o descanso da terra, o descanso do homem no sétimo dia, a semente, a terra, a frutificação. Você vê essa ligação do homem e a terra, que a gente vê na história, de Israel também. Eles falharam, não cumpriram o sábado, não deram descanso à terra. E a gente vê ao final, no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, o que a gente vê? Terra sendo atingida, recursos naturais sendo atingidos, pessoas sendo atingidas, árvores, natureza, rios, lagos, a água, mares. O que isso fala? Se a gente entende isso, a gente percebe que, na verdade, Deus está falando no Apocalipse da mesma coisa. A terra, as árvores, a vegetação, frutos, águas, são recursos naturais que estão ligados e significam uma terra, estão ligados ao homem, aos recursos naturais, a uma boa terra que o Senhor tem nos dado, uma posição diante ao Senhor. Então, com isso a gente entende. Quando a gente não entende isso, o que acontece? Reprovação no exame psicotécnico. E esse é todo o ponto que quis trazer aqui. Será que a gente está aprovado ou não? Será que a igreja dos dias de hoje tem sido aprovada ou não? Essa é a grande pergunta. Será que a igreja tem sido aprovada ou não? Meu coração dói e arde porque eu temo que a resposta seja não.
tenha um bom dia. Se quiser se aprofundar mais sobre isso, existem vários estudos aqui no canal sobre o livro de Gênesis, sobre outros assuntos relacionados aqui, inclusive sobre o Apocalipse, e acredito que seja muito proveitoso para quem deseja estudar e se aprofundar na palavra de Deus.